Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 28 de dezembro, a última semana do ano. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que o vice-presidente Hamilton Mourão está com Covid-19. A União Europeia começou a vacinar a população nesse fim de semana e a AstraZeneca disse ter encontrado a fórmula vencedora contra o novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já passou de 191 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia e o número de contaminações se aproxima de 7 milhões e 500 mil. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 344 mortes por Covid-19, totalizando 191.139 vítimas. Também foram contabilizados mais 18.479 diagnósticos. Com isso, no país, já são 7.484.000 casos no total. Mas, por causa da Semana do Natal, deve-se considerar que algumas secretarias de saúde dos estados não notificaram todos os dados, dando uma falsa impressão de alento nos números de casos e mortes. A média móvel de mortes em 7 dias no Brasil chegou a 622 óbitos por dia. O número da variação ainda segue acima de 500 mortes. Já a média de casos confirmados no período é de 34.862. E na verificação por estados, podemos avaliar que a situação está um pouco melhor. Lembrando que isso pode ser um reflexo da subnotificação dos dados. Nesse momento, 8 estados continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Sergipe. Em estabilidade, ou seja, onde o número de mortes não caiu nem subiu muito, estão 12 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em queda aparecem 6 unidades da federação: Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins. O estado de Minas Gerais não divulgou as últimas atualizações. Mais de 6 milhões e 500 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Ontem, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para a Covid-19. Mourão, de 67 anos, vai ficar em isolamento na residência oficial, no Palácio do Jaburu. A assessoria de imprensa informou que o vice-presidente está bem. Além de Mourão, o próprio presidente Jair Bolsonaro e mais 13 ministros tiveram Covid-19. A AstraZeneca informou que encontrou a fórmula vencedora para a vacina contra a Covid-19. A empresa assinou um acordo com o governo brasileiro para a produção da vacina em parceria com a Fiocruz. Ela é mais barata que as concorrentes e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que deve ser guardada a menos 70 graus Celsius. As conclusões do estudo clínico foram criticadas porque houve um erro na injeção de meia dose, ainda que um grupo relativamente pequeno tenha sido inoculado seguindo este protocolo. Com isso, a empresa anunciou que a vacina precisava de estudo adicional. A vacina da AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford, é aguardada com impaciência por ser relativamente barata e não precisar ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius. No fim de semana, a União Europeia começou a vacinar a população contra a Covid-19. Cidadãos de Alemanha, Espanha, França, Grécia, Itália e outros países do bloco já começaram a receber o imunizante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrou que a vacinação é importante para a proteção geral das pessoas. É importante que as pessoas estejam dispostas a se vacinar. As vacinas são seguras, efetivas e são não somente uma proteção para as pessoas, como, claro, para o ambiente delas. As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech chegaram durante o fim de semana aos países membros do bloco. A Europa é a região mais afetada do mundo pela pandemia, com mais de 25 milhões de casos e 546 mil mortes. Em paralelo à vacinação, cada vez mais países detectam casos da nova variante do coronavírus, possivelmente mais contagiosa, descoberta inicialmente no Reino Unido. Canadá, Itália, Suécia, Espanha e Japão notificaram nas últimas horas infecções com esta nova cepa, depois de França, Alemanha, Líbano e Dinamarca. A Organização Mundial da Saúde advertiu que a pandemia do novo coronavírus não será a última.
O diretor da OMS, Tedros Adhanom, informou que caso as medidas tomadas contra o coronavírus não sejam mantidas, o risco de uma nova epidemia acontecer é grande. No mundo todo, 80 milhões e 800 mil pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.765.000 pessoas morreram. Em todo o mundo, mais de 45 milhões e 741 mil pessoas já se curaram da Covid-19. Israel começou ontem um terceiro confinamento na tentativa de frear um aumento de casos de Covid-19. Os israelenses não vão poder se deslocar a mais de 1 quilômetro de casa e a maioria do comércio só vai poder funcionar para entregas. Os setores profissionais que não recebem público só vão poder manter metade dos funcionários nas instalações. As medidas vão ter duração de pelo menos 2 semanas, um período que pode ser estendido a 1 mês se o número de contaminações se mantiver acima da barreira das 1.000 diárias. Enquanto isso, o país segue adiante com a campanha nacional de vacinação, iniciada na semana passada. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que o objetivo é imunizar em 1 mês 25% dos 9 milhões de habitantes de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um pacote de 900 bilhões de dólares, ou 4 trilhões e meio de reais, para combater os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia. O texto inclui também uma previsão de mais de 1 trilhão de dólares de financiamento até setembro do ano que vem. A Caixa paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$600 ou R$300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de novembro do público geral. Oficialmente, o governo mantém o posicionamento de que essa será a parcela final. As máscaras faciais reduzem em até 99% o risco de espalhar as gotículas capazes de transmitir a Covid-19 ao falar ou tossir. É o que aponta uma nova experiência de laboratório realizada com manequins e humanos. Uma pessoa a 2 metros de outra que tosse sem máscara será exposta a 10.000 vezes mais gotículas capazes de transmitir a Covid-19 do que se estivesse usando uma máscara. A informação está na revista Royal Society Open Science. De acordo com uma nova experiência de laboratório, as máscaras faciais reduzem em até 99,9% o risco de espalhar as gotículas capazes de transmitir a Covid-19 ao falar ou tossir. As minúsculas gotas que são lançadas ao ar, antes de caírem pelo efeito da gravidade, são o principal vetor de transmissão do novo coronavírus. As gotículas microscópicas podem permanecer suspensas no ar por longos períodos e representam um risco especial em locais mal ventilados, sem correntes de ar, com pessoas que não usam máscara ou a usam mal, abaixo do nariz. A Organização Mundial da Saúde atualizou recentemente suas recomendações quanto ao uso de máscaras, que passou a recomendar em ambientes fechados e na presença de outras pessoas, se a ventilação for insuficiente. Depois do intervalo, nós vamos rever alguns fatos que marcaram o ano e você também vai ver a solução encontrada para a volta dos abraços. A gente volta já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa segunda-feira em todo o Brasil. Uma mudança na circulação dos ventos vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade entre as regiões sudeste e centro-oeste. Por isso, a segunda-feira será marcada por vários temporais que acontecem a qualquer hora, especialmente entre o noroeste paulista, o centro-norte de Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro, áreas do oeste e sul do estado de Goiás e também sobre o leste de Mato Grosso. Nas capitais Cuiabá, Goiânia e na região de Brasília, o dia vai começar com sol e as pancadas com raios acontecem entre a tarde e a noite. Por outro lado, o dia será marcado por vários temporais, mas que intercalam aberturas de sol e a sensação será de tempo bastante abafado nas demais áreas do estado de São Paulo, inclusive na região da capital, no Grande Rio e também sobre o sul de Minas. Entre o interior fluminense, a região de Belo Horizonte, os estados do Paraná, Santa Catarina e o norte gaúcho, o dia começa com sol e chove de forma bem isolada apenas entre a tarde
tarde à noite. O tempo vai continuar firme e sem chuva nesta segunda-feira em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul e entre o norte do estado de Minas Gerais e os estados do Piauí e do Ceará. A chuva será passageira no Espírito Santo e entre Salvador e a região de Natal. Na região norte, a chuva começa desde cedo entre o sul do Amazonas, o Acre, o oeste de Rondônia e entre a região de Manaus e de Boa Vista. Nas demais áreas, chove a partir da tarde, com risco de vários temporais. A mínima prevista em Florianópolis é de 20 graus e de 22 graus em Campo Grande. À tarde, a máxima vai chegar a 28 graus na capital paulista, faz 28 graus também em Brasília e a máxima chega a 34 graus em Belém. Na era da internet e dos celulares, muitos idosos enfrentam dificuldades para lidar com a tecnologia. Na China, o governo passou a oferecer aulas de atualização digital. Nunca é tarde demais para se aprender, mesmo que o tópico em questão seja o uso de tecnologia. Na China, praticamente toda a população usa o telefone celular para facilitar a vida. Mas grande parte dos idosos não sabe usar a internet. Para incluir digitalmente a terceira idade, o Estado passou a oferecer aulas de atualização digital. Uma inclusão que se tornou ainda mais importante em tempos de pandemia de Covid-19. A importância do celular ficou muito evidente este ano. É necessário escanear o código de saúde para pegar um trem ou um ônibus, caso contrário a pessoa não entra. O código de saúde também é necessário quando se vai ao hospital. Aos 70 anos, Li Changming acaba de comprar um celular. Para saber como usá-lo, participa de um curso organizado pelas autoridades de Chengdu, uma metrópole no sudoeste da China. Comprei um smartphone ontem, um Huawei P40. Ainda não estou acostumado com algumas funções e por isso vim aqui aprender. Quero saber mais e melhorar. Quero mais conhecimento. Nunca é tarde para aprender. Com a formação digital, Pequim pretende impulsionar o consumo e estimular a terceira idade a comprar. Na China, em 2025, haverá 300 milhões de aposentados, praticamente a população dos Estados Unidos. De acordo com Dashui Consulting, o poder aquisitivo desse grupo vai representar mais de 750 bilhões de dólares. Eu não sabia como usar quando comprei o smartphone, foi minha filha que me ensinou. Ela me ensinou como pagar e como transferir dinheiro. Eu só sabia fazer ligações no começo, não entendia nada. Mais de 36 milhões de pessoas acessaram a internet pela primeira vez entre março e junho de 2020. Saber usar um celular se tornou vital na China, um país onde o comércio eletrônico ganha cada vez mais espaço e o dinheiro em espécie está em vias de extinção. Agora vamos falar de futebol. Ontem, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi até o Rio de Janeiro e venceu o Botafogo por 2-0. Com esse resultado, o time de Wagner Mancini chegou à terceira vitória seguida e a 6 jogos de invencibilidade na competição. Em Salvador, o Internacional venceu o Bahia por 2-1. O autor de um dos gols da partida, o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, voltou a marcar depois de 10 jogos. Chegou assim ao 16º gol no campeonato. Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 e na Vila Belmiro, Santos e Ceará ficaram no empate em 1-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Vasco por 3-0. Com esse resultado, o time do Paraná se afastou da zona de rebaixamento e o Vasco permanece entre os 4 últimos da competição. Em Porto Alegre, mesmo jogando com o time reserva, o Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 2-1. A pandemia do coronavírus fez com que as famílias se distanciassem. Nada de abraços ou apertos de mão. Mas para driblar essa restrição, um hospital de Roma, na Itália, adaptou uma cortina de plástico para permitir que amigos e familiares abracem crianças internadas. O Hospital de Reabilitação São Rafael, em Roma, permite que crianças hospitalizadas interajam com parentes e amigos por meio desta cortina de plástico. A medida ajuda a proteger pacientes vulneráveis à Covid-19. Abraçar meu filho pela primeira vez em 2 meses é uma emoção indescritível. Quero agradecer ao pessoal do hospital por nos permitir fazer isso. Não é pouca coisa, são fantásticos, médicos, enfermeiros, toda a equipe.
O reencontro minimiza meses de incertezas e saudade da família. É uma grande ajuda para todos no lado psicológico. Uma injeção de amor e confiança no ânimo da criança. Felice Estou feliz, é muito bom ver e abraçá-los após tanto tempo. A administração do hospital explicou que a iniciativa nasceu após as cartas de Natal, que mostravam que o grande desejo das crianças era abraçar de novo suas famílias. Essa edição fica por aqui. Já tem outras informações com a Daniela Parisi. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Estou de volta à 1h da tarde. Tchau, bom dia e boa semana.